Olá, eu sou o Flávio Cunha, do site bromelias.com.br. Eu sou paisagista, colecionador e produtor de bromélias. Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu em nossa página, em nosso canal, aproveite e se inscreva, marcando o sininho para receber novas atualizações. Nossos vídeos são simples, feitos por nós mesmos. Ele tem a intenção de trazer a você, um apreciador de plantas e bromélias, informações sobre as plantas e especialmente as bromélias, que são a nossa paixão e profissão. Não tenho conhecimento científico, Apenas estudos simples de vários livros, contatos com outros produtores, colecionadores, biólogos, estudiosos e especializados em bromélias, e o meu interesse pessoal e a nossa observação na nossa produção. E nesse vídeo vamos falar de um assunto muito interessante, que é a fauna bromelícola. Os primeiros estudos sobre esse tema e sobre esse assunto foi no século passado, próximo do ano 1824, por dois pesquisadores, Wilde e Miller, E é interessante que as bromélias são um microecossistema bastante complexo, onde habitam desde micro-organismos como algas, plantas, fungos, bactérias e até animais como insetos, anfíbios, répteis, aracnídeos, aves e mamíferos. Várias novas espécies foram identificadas nesses estudos, sobre a fauna bromelícola. Existe uma relação muito forte entre vários animais que precisam das bromélias para a sua sobrevivência e para a sobrevivência também das bromélias, Algumas bromélias possuem tanques onde se armazena água, e essa água recebe detritos orgânicos que terão importância na sobrevivência das plantas e de outras espécies. Esse líquido se chama fitotelmo. Essa água, chamada fitotelmo, que as bromélias armazenam, atraem animais, E algumas espécies buscam esse microambiente para a sua proteção, reprodução, crescimento, como formigas, aranhas e outros animais que vivem e dependem exclusivamente da bromélia. Esses estudos concluíram e definiram em 4 grupos os animais relacionados à vida com e nas bromélias. São os bromelígenas, os bromelícolas obrigatórios, o bromelícola facultativo e o bromelícola visitante. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Os bromelígenas, os primeiros, são aqueles animais que vivem exclusivamente nas bromélias. Eles têm seu ciclo de vida, incluindo toda a reprodução e quase todo o seu desenvolvimento adaptado a essa bromélia hospedeira, Nós temos um crustáceo, por exemplo, que é um pequeno caranguejo, o Eupídeum bromeliário, assim como também vários outros tipos de libélulas. Elas já têm o corpo alongado, favorece a postura dos ovos no fundo da bromélia. Elas pousam nas folhas, E a sua cauda desce até perto do reservatório da água ou no reservatório para ajudar a sua postura. Algumas borboletas, uma mariposa, alguns anfíbios, pererecas também são bromelígenas, e elas se dividem em 2 grupos, com detalhes que são específicos da reprodução delas, o que faz essa divisão. Como falamos,
algumas dessas pererecas, né, se dividem em dois grupos. Umas botam os ovos lá no copo, na água com a bromélia. As outras carregam os girinos nas suas costas e põem eles nas bromélias lá para que eles possam se desenvolverem e crescerem ali, né, no meio daquela água ali do fitotel. Tem também uma ave também, o Ropornis ardelarca, que é o gravatazeiro. Ele vive nessas touceiras dos gravatás, dessas bromélias, né? Fazem os maciços, aquelas touceiras, e eles vivem lá. O segundo grupo é o dos bromelícolas obrigatórios, né? São animais que dependem das bromélias para viver depois de adultos. Eles não dependem das bromélias para reprodução, crescimento. Eles apenas usam, né, as bromélias como proteção e alimento. Alguns tipos de perereca, né, alguns anfíbios, que preferem algumas bromélias mais especificamente. Eles gostam mais do gênero Echimeia e Bilbergia, porque elas têm um copo mais alto. Elas ficam com a cabeça para cima, a gente vê muito assim na folha, né? Elas ficam dormindo durante o dia, puxando uma sonequinha, puxando uma palha. E essa posição delas ajuda a manter a umidade da pele, dificulta a evaporação da água da bromélia e além das suas fezes que ajudam na adubação das plantas. O terceiro grupo são os animais bromelícolas facultativos. Esses animais, normalmente, eles vivem em outros ambientes com água, mas na época da seca e da estiagem, eles mudam, né? Eles fazem uma mudança e eles vão para essas populações de bromélias, onde tem água, eles vão se protegerem, fazerem seus ninhos, né? E são protegidos pelos espinhos e pela alimentação na própria água lá. Nós temos assim a pomba avoante, muito comum no Nordeste, né? O famoso sapo cururu, né? Que é um grande anfíbio, várias pererecas e algumas formigas. Nesse grupo tem um animal bastante polêmico, os insetos, alguns mosquitos. O que não quer dizer que tem mosquito tem risco de doença epidemiológica, como dengue, etc. Uma vez que são várias variáveis, né, como quantidades, o tipo do inseto, o tipo do local, e na maioria das vezes a desinformação, como a falta de higiene, a falta de saneamento básico, são os principais focos de disseminação dessas doenças. Nós temos milhares delas em casa, aqui na produção, como você pode ver, e nós nunca tivemos nenhum caso de dengue ou de qualquer outra doença resultante de doença transmitida por mosquito. E por último, finalmente, os bromelícolas visitantes. Os bromelícolas visitantes são os mais vistos, né? E os mais apreciados. Como o próprio nome diz, eles são animais que visitam. Eles vão fazer suas visitas, né, esporádicas, em busca de água, em busca de pólen, de alimentos, vão predar, né, vão caçar, vão em busca dos frutos. Por exemplo, borboletas, beija-flores principalmente, a gente vê muitos beija-flores indo buscar o pólen, diversos passarinhos, morcegos e algumas mariposas noturnas. Esses animais também são grandes dispersadores de sementes, né? Eles se alimentam e ao fazer suas necessidades, né, eles jogam as sementes nas árvores, no chão, para todo lugar, aumentando assim a população das bromélias. Temos também os animais predadores, que são os melhores exemplos do grupo, né, dessas bromelícolas visitantes. Alguns anfíbios, como cobras, né, principalmente a cobra cipó, que é inofensiva, não é peçonhenta. O gavião Geranopinza caerulensis, ele preda os anfíbios, ele vai lá para comer as pererecas, os répteis, né, pequenas aranhas, pequenos insetos e também alguns primatas.
como o mico-leão dourado, pequenos saguês, e eles se alimentam desses pequenos animais que vivem lá, das pererecas, das aranhas, de pequenos animais, se alimentam dos frutos e aproveitam da própria água armazenada e também comem o próprio caule das bromélias. Esse é um tema bastante extenso, fascinante, muito interessante. E a fonte desse assunto você encontra com mais riqueza de detalhes, com fotos, maiores explicações no livro Bromélias na Natureza, do Elton Leme e do Luiz Cláudio Marigo. Inclusive, nós já fizemos um vídeo anterior apresentando esse livro, que é uma enciclopédia sobre as bromélias no Brasil. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil, Se você gostou, deixe seus comentários, interaja com a gente, compartilhe com seus amigos. Se tiver alguma crítica e sugestão de conteúdo, escreva para que a gente possa melhorar. Nos acompanhe em nossas redes sociais, @ibromélias loja online. Você nos segue no Instagram, no YouTube e Facebook. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você possa receber constantes atualizações. Obrigado!